Aleluia, família. Queria chamar aqui o pastor Paulo. Pastor, ele é pastor da igreja. No nome da igreja, é Igreja da Família. Mas o pastor Paulo também trabalhou seus muitos anos na área de finanças, como diretor de banco, vice-presidente da Bolsa de Valores de São Paulo, da B3, e hoje ele está aqui conosco para falar um pouco de finanças do reino para a igreja. Amém? Então, vamos estender a mão sobre o pastor? E hoje ele é nosso amigo. Amigo, está aqui, amigo da família, amigo em casa. E é um prazer, uma honra estar recebendo o pastor Paulo aqui em nossa casa. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, está aqui o pastor, Pai. Entregamos ele em tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa usar ele poderosamente, Pai, na igreja, Pai. O Senhor tem liberdade de fazer como tu queres, Pai. Traz a palavra, Pai, e que a gente possa ser abençoado, Pai, através do pastor Paulo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que maravilha! Bom estar aqui novamente. Eco, eco. Um prazer tanto estar em Recife quanto estar aqui com vocês, que são família, minha família, nossa família. E esse nome igual, né? Igreja Cristã na Família, Família 61, nos dá um histórico conjunto. E nós começamos também, já falamos isso bastante aqui lá com o Cláudio e a Cris aqui, sobre nossa história lá da igreja, lá do Butantã, onde eu sou pastor em São Paulo, que começou assim também, como uma tenda. E aí, é um prédio, um grande pátio atrás, fizemos um circo. Tenda de circo, literalmente, um azul e amarelo lá. Aí cresceu, fizemos uma tenda parecida com essa aqui assim, uma estrutura metálica, e agora temos um templo lá que é um drywall. Igreja crescendo, propósito de família sendo entendido, e o nosso papel no reino, o nosso papel no corpo. Não é o tema de hoje, então não vou falar muito sobre isso aqui, mas finanças está sempre ligado com a finalidade com a qual você vai fazer o uso daquele dinheiro. Finanças não é um fim em si mesmo. Então, qual que é o propósito? Qual que é a finalidade? O que Deus quer da sua vida que passa pelo dinheiro que você tem para fazer isso. E essa finalidade tem a ver com o seu lugar no corpo. Domingo eu vou falar aqui, vamos pregar sobre esses assuntos aí. As 3 perguntas que você tem que saber responder na sua vida. E para entender, lá vamos nós. Aí, olá. Para entender a sua finalidade, o seu lugar no corpo, você tem que discernir o que é o corpo. Então eu queria começar, antes de falar da mecânica das finanças, que pode ser para qualquer um, que você passe um pouquinho, reflita um pouquinho sobre o que Deus tem para você, aonde. Porque é óbvio que as finanças, para alguém que está numa ONG, fazendo um trabalho social, tem um uso. Finanças para alguém que está numa indústria, num comércio, produzindo riquezas, tem outro uso. Finanças para alguém que está aposentado e já passou por tudo isso, tem outro uso. Então, depende muito do seu lugar e do propósito de Deus com você, o seu lugar no corpo. E aí eu queria começar aqui, lendo com vocês, o texto de 1 Coríntios 11.
Esse capítulo de Paulo é muito interessante, porque a igreja de Corinto era uma igreja que, bom, Paulo começou, ele tinha fundado aquele lugar, era uma igreja grega, e tinha sido fruto daquela primeira viagem em que ele tentou pregar na Ásia Menor, as igrejas que ele já conhecia da primeira viagem missionária, e o Espírito Santo foi empurrando ele até Troade, que fica hoje onde é a Turquia, e teve aquela visão de um homem macedônio falando: passa a Macedônia e ajuda-nos. Macedônia, do lado de lá, Europa. O evangelho saiu da Ásia e entrou na Europa. Isso é um momento histórico na vida da igreja, né? Que foi ali da Europa que ela chegou até Roma, e temos até hoje aqui o cristianismo como sendo uma religião ocidental, mas na verdade ele é oriental, ele começou do lado de lá. E quando ele vai para Grécia, foi para os lugares de negócio. Corinto era um grande centro comercial. Então ele estava entendendo ali a dinâmica dos negócios de uma cidade que era um centro, um hub de negócios do Império Romano. Então ele dá algumas dicas bem práticas para as pessoas que estavam ali. A primeira delas, que é o versículo 1, fala: sede meus imitadores, como também eu os de Cristo. Então, a primeira coisa muito prática que ele coloca aqui: você tem que ter alguém que você imite. Hoje é muito comum as pessoas falarem: não olhe para o homem, olhe para Deus, porque o homem é falho, o homem peca, o homem tem erros, o homem pode escandalizar, Deus é perfeito, o homem não é perfeito. E essas frases todas são verdadeiras. Só que o que Paulo está falando aqui é ser de meus imitadores. Então ele se coloca como exemplo. Ele se coloca como um benchmark. Ele fala: olha o que eu faço e faça igual. Agora, não é ponto final. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Então, se você está começando a caminhada, você tem que olhar para alguém que já está andando na caminhada. Se você quer ser um bom profissional, você tem que olhar para alguém que já é um bom profissional. Se você quer saber administrar dinheiro, você tem que olhar para alguém que sabe administrar dinheiro. Em algum momento dessa caminhada sua, você vai se tornar a referência. E aí você não vai olhar para mais ninguém, aí você tem que olhar para Jesus. Então, se você for levado por pessoas que te ensinam a olhar para Cristo e que seguem a Cristo, você está num bom caminho. Então, cuidado com líderes que não imitam a Cristo. E em finanças é um problema sério, porque se for imitar a Cristo em finanças, você não vai ter dinheiro. Vai usar dinheiro. Porque acabamos de ouvir aqui, essa conferência não custa nada, mas custa alguma coisa. Passagens aéreas, estrutura, logística, alguém está pagando. Jesus passou os 3 anos do seu ministério viajando por todos os lugares. Cada dia ele tinha que dormir num lugar. E como era a tradição dele desde que nasceu, não ficava em hotel, não tinha vaga em hotel, né? Então, casa de pessoas, casa de amigos, gente apoiando, mulheres ricas que apoiavam a Jesus. Você vai para Israel, tem lá a igreja das mulheres, lá na Galileia, que eram as mulheres de pessoas ricas do Império Romano que se converteram. Então tinha uma estrutura financeira ali, só que Jesus usava, mas não era dele. Você consegue entender o seu dinheiro como não sendo seu? Você usa, mas não é seu. Você gerencia, você é mordomo. E aí são várias palavras aqui. Então, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Paulo era uma pessoa afluente. Ele era um cidadão romano. Ele era um grande na lei judaica, porque era um fariseu. Ele era uma pessoa rica, abastada, membro do Sinédrio. E ele foi perdendo todas as coisas. E ele fala que ele considerava tudo aquilo que ele perdia como esterco, em prol daquilo que ele estava ganhando. Então, cuidado, porque quando você fala, ser de meus imitadores olhando para Paulo, ele era o cara que dava e não estava preocupado em receber. Ele começou rico e terminou pobre. Ele começou amado pelos judeus, odiado pelos judeus. Começou cidadão romano, terminou morto numa prisão romana. E mesmo dentro do cristianismo, ele começou
causando uma sensação, né? O perseguidor passou a ser perseguido, e no final ele foi perseguido pelos próprios irmãos. Então é interessante que o pessoal que faz os anos apostólicos aí, não coloca o ano de Paulo, né? Reparou isso aí? Deus mostrou que esse ano vai ser o ano de José, o ano de Daniel, o ano... Nunca tem ano de Jeremias. Deus mostrou que esse é o ano de Jeremias. Vai todo mundo sofrer, sofrer, sofrer. Então, cuidado quando as pessoas só mostram um lado da história. Ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. E, por favor, como eu sempre falo, meu problema aqui não estou negando nem um pouco a liderança apostólica. O apóstolo é necessário e eu mesmo faço parte do movimento apostólico. Eu estava em Brasília 2 semanas na conferência, na ICOL, lá, que é a conferência da Coalizão Apostólica Internacional. Concordo com tudo isso. Meu problema não é o apóstolo, o problema é quem vai apóstolos. Então, cuidado quem você está seguindo. Ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Ele continua aqui falando sobre as mulheres, é uma coisa interessante, porque é bem prático também. Hoje é o Dia da Mulher, né? Então, tem que honrar aqui as mulheres naquilo que elas fazem, são e representam, e dizer que a Bíblia, você pode olhar esses textos e pensar que a mulher era discriminada, mas esses textos são liberadores, que a mulher, naquele contexto de vida, ela era uma propriedade. Ela não tinha direito algum. Ela pertencia ao marido ou ao pai. E é o cristianismo que levanta a mulher na sua condição, porque, de novo, o cristianismo era uma religião de mulheres. Os primeiros relatos sobre o cristianismo feitos pelos romanos, ou por Flávio Joséfo, que foi um judeu que se romanizou também, é um dos grandes historiadores daquela época, dizia que cristianismo era uma religião de mulheres e escravos praticado nas cozinhas e nos quintais. Não era coisa da elite, não era coisa do rico. Então, mulheres seguraram, e como eu falei, essas mulheres da Bíblia que serviram a Jesus. E aí, na continuação, aqui do capítulo 11, ele fala da ceia. E é isso que eu quero ver aqui com vocês. Texto que todo mundo lê sempre nas ceias, né? A partir do versículo 23, que ele conta que, tendo dado graças, partiu o pão, tomai e comei. E ele fala na sequência aqui, versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão, beber do cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Discernir o corpo. O que é discernir o corpo? Ele está dizendo que porque você não discerne o corpo, há entre nós, no nosso meio, muitos fracos, doentes e que dormem. Esse que dormem é uma expressão bem eufemística para morto. Os que dormem no Senhor. Então, é uma sequência de fraqueza, doença e morte. O que essas três condições têm em comum? As três são infrutíferas. Você não produz quando você está fraco. Não produz como está doente e morto não faz nada. Morto não fala. Então ele está dizendo que quando nós não discernimos o corpo, a nossa produtividade, a nossa frutificação, o nosso resultado é zero. E é uma progressão. Porque um atleta olímpico, super preparado, ele pode ganhar uma medalha de ouro numa Olimpíada e ao final da prova, ele está tão cansado, ele está tão fraco, que ele cai no chão. Ele deu 110% do que ele tinha e ele acaba estourado ali. Você vê, então, que quando cruza a linha de chegada, alguns caem, outros põem a mão aqui no joelho, outros não têm dificuldade de andar pelo esforço que fizeram.
se você for pedir para ele naquela hora que ele repita a prova, ele não vai fazer, porque ele está fraco. Mas uma boa noite de sono e amanhã ele corre de novo. Agora, quando você está doente, é uma fraqueza interna. É uma fraqueza que te acompanha. O doente não quer levantar da cama. E aqui, de novo, eu tenho que honrar as mulheres no seu dia, porque mulher é um negócio que é forte. Homem fica doente e fica gemendo pela casa. Mulher fica doente e nada muda. Continua tudo igual. Cuida dos filhos, cuida do marido, lava, trata, cuida. Multitarefa. Sei lá o que Deus fez com vocês aí, mas a capacidade de tocar a vida mesmo doente. Enquanto o homem está lá, ai, estou com febre. Quando você fica doente, você se torna infrutífero. Tem que sarar aquela doença. E na área financeira, pode ser que você esteja doente com algum vírus colocado aí na sua vida, que rotineiramente, recorrentemente, te torna infrutífero. E se estiver morto de novo, morto não produz nada. E aqui então eu fico pensando, como é que a gente aprende a frutificar, a ser produtivo, discernindo o corpo de Cristo? De novo, o que é discernir o corpo de Cristo? Você é um quebra-cabeça de um corpo humano por uma criança de 3, 4 anos, ela monta o quebra-cabeça. Porque ela sabe onde fica a cabeça, ela sabe onde ficam os braços, as pernas, o tronco. Então ela sabe o que é um corpo, e ela vê aquelas peças soltas, e ela monta o corpo. Ou seja, ela coloca cada peça no seu lugar. Porque o seu corpo, não é uma pilha de tijolos. O seu corpo é feito de partes diferentes, mas que integradamente constituem um corpo. De tal forma que você tem 2 braços e eles não são idênticos. Eles são espelhados. Se você colocar as suas 2 mãos assim, você vai ver que elas são parecidas, mas elas estão opostas. E daí vem a utilidade. Imagina se o seu polegar da mão direita estivesse apontando para a direita e o polegar da mão esquerda também estivesse apontando para a direita. Elas são diferentes, ainda que aparentemente iguais. O seu corpo é funcional. Ele existe para um propósito. E ele é ajustado para que cada parte, cada membro, cumpra esse propósito. Então eu estou pregando aqui, o meu cérebro está controlando aquilo que eu quero falar e aquilo que eu não quero, não estou nem pensando, mas eu preciso. Eu preciso respirar. Eu preciso fazer o coração bater. Eu preciso fazer o sangue bombar. Eu preciso me manter ereto. E essas coisas, sistema simpático e parasimpático, você faz automaticamente, sem nem pensar, para uma finalidade. E quando eu falo, a minha mão esquerda segura o microfone. E eu não fico pensando, tenho que segurar o microfone. Ela segura e a mão direita gesticula. Todo o meu corpo colabora conjuntamente para o propósito do meu cérebro, que é falar, comunicar algo a vocês. Então, a minha maneira de movimentar, o meu olhar, tudo isso está focado nesse propósito. E eu estou com o meu cérebro aqui pensando, qual será o meu próximo argumento, que texto eu vou ler, qual a sequência do raciocínio, e isso é racional. Mas tem um lado irracional que me ajuda em tudo. Eu sou um corpo. E glória a Deus que eu tenho um esqueleto que me mantém de pé aqui nesse púlpito. Mas glória a Deus também que eu tenho um músculo que me faz segurar o microfone. Que eu tenho um coração, que eu tenho um pulmão, que eu tenho... Eu abriria a mão de alguma parte do corpo? E quando alguém te pergunta, como você está? Quem responde? A boca está falando, o cérebro está pensando, e você, que é o inteiro, que é o total, responde, estou mal, estou bem. Então, se você der uma topada com a ponta do dedinho
e está doendo, você vai falar, eu estou com dor. Quem está doendo? O dedinho do pé. Quem está respondendo? O corpo. Porque quando um membro sofre, todos sofrem junto. E na hora que você dá a topada, o corpo inteiro vai tentar resolver aquele problema. Então, a sua boca fala, ai, ela está gemendo, mas não é ela que está doendo. E a mão vai lá segurar o dedinho para ver se melhora a dor. Você se agacha, o corpo inteiro trabalha em função do problema. Então, um pedaço afeta o todo. E isso é o corpo de Cristo. Agora, nós precisamos entender que membro que eu sou. Você é o dedinho? Você é o esqueleto? Você é o tecido adiposo? Ontem tiraram uma foto lá do jantar lá, eu falei, meu Deus do céu. Antes eu era magro. Agora eu sou magro e barrigudo. Ficou ruim, né? Parece que engoliu uma jiboia aqui assim. Precisa. Necessário. E finanças na sua vida não é fim, é meio. E é um meio de acordo com o lugar onde você está. Então, também não quero entrar muito nesse assunto. Quando você fala do papel de cada membro, vamos pensar só no esqueleto, que no corpo de Cristo talvez fossem aqueles irmãos mais tradicionais, mais secos, menos pentecostais, que o pentecostal é meio sistema nervoso, né? Você encosta nele e fala, glória a Deus, aleluia! E o esqueleto parece que ele está morto. Você olha para ele e fala, isso é um pedaço de pau. Mas está vivo, tem célula óssea ali. E ele está dando estrutura, ele está dando condição. Ele não faz nada. Mas se você não tiver o seu esqueleto, você não tem como se manter. E mesmo dentro do esqueleto, você tem lá o maior osso do seu corpo, que é o fêmur, que vai aqui da cintura até o seu joelho. Um grande osso que estrutura muito no seu corpo. E aqui no seu pulso você tem 8 ossinhos, que parecem pedrinhas. E se um desses ossinhos falar, cansei de ser pequeno, quero ser grande, por que eu não posso ser o fêmur? Eu vou crescer como o fêmur. Imagina se o seu ossinho aqui, escafoide, resolve começar a crescer. De cara, você perdeu a mobilidade da sua mão. Então, você consegue girar o braço, pegar coisas e diferenciar a mão da garra de um animal por causa desses 8 ossinhos colocados de uma maneira aparentemente aleatória, mas que tem a função de mobilidade. Eles precisam ser pequenos para a função dele. E o fêmur precisa ser grande para a função dele. Então, a primeira aplicação aqui é: para de olhar quanto dinheiro o seu vizinho tem. Para de se comparar pelo padrão financeiro de quanta riqueza você gera. Porque a primeira pergunta é: onde eu estou? Qual é o meu papel? Então, eu não tenho nada contra a prosperidade e há regras de prosperidade. Mas defina a prosperidade de acordo com o seu lugar, de acordo com a sua função. Jesus dizia, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. José de Arimateia tinha. E se ele não tivesse, Jesus não ia ter aquela tumba, que era do José de Arimateia, e que era uma coisa só para rico. E foi lá que ele ressuscitou. Não sei se já pensou nisso, mas aqui mesmo no interior do sertão nordestino, tem, aliás, em Pernambuco, né, muita influência judaica. A minha família, a minha bisavó, era do interior da Paraíba, divisa com Alagoas. E ela, como toda a família lá, ela era casada com um coronel lá, com um fazendeiro da região, tinha os hábitos que são hábitos judaicos. Então, na sexta-feira à noite, eles fechavam todas as janelas e faziam uma refeição nada aberto, porque era o Shabá, que era proibido. Então, não podia. Eles eram todos católicos, mas a tradição de fazer a sexta-noite de porta e janela fechada ficou da época de judaísmo.
As mesas com gaveta. A mesa de refeição com gaveta. A criança dizia para ela que se ela apontasse para a estrela, ia nascer uma verruga. Você pode pensar, por que fala um negócio desse? Porque o Shabá começa quando a primeira estrela nasce. Então você não pode nem apontar para não dar a dica de que é judeu. E o que acontece em muitas cidades do interior aqui da Paraíba, aqui é Pernambuco, né? Mas a minha família é Paraíba. Quando você morre, você é sepultado não num caixão, você é sepultado envolto num lençol, na terra, diretamente. Porque esse é o costume judaico. Já pensou se Jesus fosse sepultado quando ele morreu? Como é que ia fazer para ressuscitar? Ele estava num super VIP cemitério especial, naquela tumba, que quem vai para Jerusalém lá vê o lugar lá que provavelmente foi, né? Onde ele ressuscitou. A tumba está vazia. Tinha um homem rico, propiciou aquilo. Então não compare o que você tem, o que você é, com o que o outro tem e o que o outro é. Porque cada um tem um papel e um lugar no corpo. Para de olhar para o lado e olha para cima. Segunda coisa, então, ligada com essa. Se cada um tem um papel e um lugar, cada um tem que discernir o seu lugar no corpo, então, uns têm muito, outros têm pouco. O céu não é uma democracia. O céu não é um lugar onde todo mundo é igual. O céu não é um grande comunismo em que todos são iguais diante de Deus. Porque uns são mais e outros são menos. E se é uma coisa que a Bíblia é clara, é que existe diferença e existe mérito, meritocracia. Então, cuidado com a visão socialista, comunista, de que todo mundo é igual, afinal, todos somos filhos de Deus. Primeiro, mentira, porque nós somos criaturas de Deus. São filhos aqueles que o receberam e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o seu amigo aí que nasceu e que não vai na igreja, ele não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus. E sendo filho, cada um tem o seu lugar, o seu papel. Não há nada mais democrático do que irmão. Então, eu sou família de 4 irmãos. Minha mulher também. Vocês têm irmãos, devem saber como é que é isso. O irmão, ele reivindica o seu direito. Se o irmão tem o negócio, ele também tem. Então, quando chegava lá a hora de comprar alguma coisa, tinha que comprar para todo mundo. Porque eu sou igual a ele. Por que ele tem e eu não tenho? E aí do pai dizer que não, mas ele merece e você não merece. Como não merece? Eu lembro quando eu chegava lá em casa na sobremesa, tinha lá, sei lá, 4 iogurtes, um para cada um. Comia rapidinho o seu e outra, que era minha irmã, guardava o dela na geladeira. Aí você via, não tinha mais nada, estava lá só o dela lá, sei lá, pegar. Não, é meu. Você não comeu? Não, mas fica aí. É meu, é seu, você já comeu o seu. Disputa entre irmãos. Vinha um pão doce, tinha que dividir em 4 pedaços. A regra lá em casa era assim: o que corta é o último que escolhe. Então, era uma regra de engenharia. Quem ia cortar, pegava um paquímetro, media tudo, porque ele tinha certeza de que ia sobrar para ele o menor pedaço. Então, tinha que cortar milimetricamente igual, porque o primeiro que escolher ia pegar o maior e assim por diante, e ele que cortou ia pegar o último. Porque somos iguais. Parábola do filho pródigo. O que o irmão mais velho está reclamando? Que o pai deu dinheiro para o outro e ele estava lá, fiel, nada. Então você é diferente de cada um e Deus trata cada um como Deus quer tratar a cada um. No céu tem hierarquia. Como eu disse na reunião lá do Tela, no céu tem sem teto. Vai ter MST no céu. Porque 1 Coríntios fala que a obra de cada um será aprovada. E aquele que construiu com pedras preciosas, ouro, passa pelo fogo, vai ser aprovado. A sua casa no céu, ouro e pedras preciosas. Aquele que construiu com madeira, feno e palha, a sua obra será aprovada. E o fogo vai destruir tudo que você fez. E você vai entrar no céu com o corpo liso. Não tem nem casa para morar. Sem teto.
Então vai ter a periferia e o centro da cidade lá no céu. Tem o arcanjo, o serafim, o querubim e o anjo. Tem o chefe que obedece, que manda, e eu tenho que obedece. A diferença é que você sabe o seu lugar e você não sente injustiça naquilo que você é e aquilo que você faz. Mais para falar sobre isso, mas eu quero chegar nas finanças aqui. Então tem diferenças. Uma parábola que mostra profundamente essa diferença é a parábola dos talentos. Eu quero gastar um tempinho nela aqui. Mateus 25. Mateus 25. Vou ler a partir do 14, né? Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. Isto é também como... Então, ele está falando do quê? Ele está falando do reino dos céus. Porque o primeiro versículo do capítulo 25 é: o reino dos céus será semelhante a... Então, ele está explicando aqui como funciona no céu. Então, é também como um senhor, um homem, que partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, mordomos. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Olha que texto. Ele está dizendo que cada um de nós tem uma capacidade, tem uma condição, tem um limite. Quando você fala capacidade, é quantos litros cabe ali. Não pode ser mais do que aquilo. Quanto peso aguenta? Não pode ser mais que aquilo. É a sua capacidade. Paulo fala em Romanos que cada um tem a fé segundo a medida que lhe foi dada, da sua capacidade de crer. Uns creem mais, outros creem menos. Nós somos diferentes. E ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. Já parece injusto. Por que ele recebeu 5? Maior capacidade. Quanto é um talento? É muito dinheiro. 34 quilos de ouro ou de prata. É grana. Então, 5 talentos dá para fazer muitos negócios. 1 talento dá para fazer menos negócio. E essa parábola é incrível porque o Senhor entregou os bens para eles administrarem e ausentou-se logo para longe. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Assim também o de 2 e o de 1 enterrou. Você conhece a história. Primeira coisa que está colocada aqui. Essas 3 pessoas, elas tinham capacidade diferente. Mas aquele que tinha 1 e enterrou, ele não foi condenado porque ele não conseguiu outro talento só. Ele foi condenado porque ele não fez nada. O que tinha 2 conseguiu 2, o que tinha 5 conseguiu 5. E os 2 receberam o mesmo elogio. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Então o que ele está dizendo? Ok, você recebeu uma tarefa e você desempenhou essa tarefa. 100% de resultado. Você foi fiel no pouco, vai ser posto sobre muito. O que significa isso? Que aqui na Terra, nós estamos no teste. Nós estamos no estágio. Não interessa quanto dinheiro você vai fazer. Não interessa quão rico você será. Interessa se você entender o princípio. Porque se você passou aqui no teste, você vai pôr sobre muito. Onde é esse muito? É no céu. Então muda a sua percepção de que céu é o lugar de descanso por tudo aquilo que você padeceu e sofreu na terra.
Porque não faz nem sentido matemático que você gaste 80, 90, se tanto, anos aqui na Terra produzindo, para depois ter como mérito uma eternidade fazendo nada. Porque se o céu é um lugar onde eu vou ficar tocando harpa e andando por ruas de ouro, eu não quero ir para esse lugar. Eu quero para um lugar onde eu faça alguma coisa. Estou aqui em Pernambuco, beleza, vamos lá para Porto de Galinhas, maravilha, mas assim, fiquei numa rede, numa sombra, olhando para o mar. Deu 10 minutos, tá bom. Vou fazer o quê, hein? Eu não aguento ficar quieto. Para mim isso é castigo, não é prêmio. Numa rede sem fazer nada. Então eu vejo aqueles negócios lá, quando me dá vontade de trabalhar, eu fico quietinho, a vontade passa, eu continuo aqui, né? Não. Trabalho, como foi colocado ali na conferência, trabalho é avodar. E avodar significa eu vou trabalhar para Deus. Avodar é trabalho em hebraico, assim como louvor e adoração, avodar é a mesma palavra. Serviço, adoração e trabalho. Bom, esse homem que tinha 5 e conseguiu mais 5, o que ele fez? Ele negociou, ou seja, ele correu risco. E aquele que tinha um, veja, o que tinha um, ele não defraudou o seu patrão. Ele não roubou o patrão. Ele não foi que nem aquele mordomo infiel que vivia dissolutamente dissipando os bens do patrão. Ele simplesmente falou: tive medo, porque eu sei que o Senhor é um Deus severo, que ceifa onde não semeou. Então, enterrei o talento para não perder, toma aqui o que é teu. Está aumentando o barulho aí. Toma aqui o que é teu. O que ele não fez? Ele não correu riscos. Então, se você quer multiplicar, se você quer crescer, se você quer empresariar, você precisa correr riscos para dobrar. Então, ser conservador não bate bem com princípios bíblicos. E aqui, entrando no lado mais financeiro. Falando de produtividade e de crescimento, a história da civilização mostra a capacidade do homem de administrar e gerenciar risco. Aliás, eu sempre falo disso aí, é um livro que eu achei fantástico, de vez em quando eu releio ele para lembrar, que é a História do Risco. E o nome do livro é Contra os Deuses, Against Gods, do Bernstein. Ele conta a história do risco. Como que o homem começou a entender o seu ambiente, criou os números, criou a estatística, criou a partida dobrada. Como é que ele administrava o risco para entender se valia ou não valia uma coisa. Risco é uma percepção subjetiva para cada um de vocês. Se eu falar para você aqui, olha, dou R$10 para quem conseguir andar aqui na ponta desse tablado sem cair. Crianças vão fazer isso facilmente, os mais velhos talvez tenham até uma dificuldade, mas vai ter um monte de gente falando que topa fazer isso por R$10. Agora, se eu falar nessa mesma extensão aqui, só que isso aqui está colocado a 10 metros de altura, R$10. O desafio é o mesmo, a dificuldade é a mesma, mas você já não faz. Por quê? Porque aumentou o risco. A consequência, se der errado, é desastrosa. Porque se der errado aqui, o máximo que eu vou fazer é cair para lá, que tem um degrau, ou cair para cá, que não acontece nada. Agora, 10 metros de altura, eu posso morrer. Então, a percepção do risco paralisa a pessoa. Eu lembro de um vídeo do Ayrton Senna, ele era idolatrado no Japão. E aí um dia ele fez lá quem quer dar uma volta no autódromo comigo num carro normal? Carro de passeio. E tinha uma fila de gente. E aí o carro estava cheio de câmeras, né? Então entrou uma mulher, uma japonesa, que quase se desbilinguiu quando chegou perto do Ayrton Senna. Parecia que ela estava vendo Deus ali, né? Estava toda assim, o ídolo da vida dela, Ayrton Senna.
Aí ela entra toda feliz e tal, bota o cinto de segurança e tal. E o Ayrton Senna começa a correr lá. E ele vai olhando para a cara dela. E as câmeras mostrando. Ele era bom mesmo. Porque ele dirigia o acelerador e o breque com um pé só. Com o pé direito, ele na ponta acelerava e com o calcanhar brecava. Para poder manter o giro alto e segurar o carro para fazer a entrada na curva. Então ele não diminuía a velocidade e entrava na curva na tangente. Então a mulher começou a ficar apavorada. Ela foi segurando o negócio e ele dando risada, olhando para ela. E a 150, 200, fazendo as curvas. Ela estava morrendo de medo. Ele estava se divertindo. Quem estava correndo risco? Nenhum dos dois. Porque ele estava na margem de segurança dele. Ele era muito bom no que ele fazia. Então ele não está correndo risco. Agora, se aquela mulher estivesse dirigindo, a Ayrton Senna estivesse... Os dois estariam correndo um baita de um risco. Então o risco é diferente para cada um de vocês. E é diferente em cada momento da sua vida. E você precisa entender, então, a hora de correr riscos. Então, esse negócio de ser conservador ou arrojado, eu já disse, acho que isso aqui. Quanto mais jovem você for, seja mais arrojado. Corra mais riscos. Se você tem pai e mãe, casa, comida e roupa lavada, você não pode pôr o seu dinheiro na poupança. Põe o seu dinheiro no negócio mais nitroglicerina que tem. Porque se perder, e daí? Agora, se você está casado, com filho, com conta para pagar, não ponha na nitroglicerina, porque se perder, você vai inclusive perder a mulher. O Jó era rico, próspero, e a mulher dele achava ele maravilhoso. Quando ele perdeu tudo e perdeu a doença, sabe o que ficou doença que a mulher falou? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Já que estamos no dia da mulher aqui, deixa eu dar uma no cravo, está na ferradura, né? Veja que ela não falou assim, vamos morrer. Ela falou, morre, porque eu vou pegar outro. Você não dá, não. Segurança. A mulher quer segurança e o homem quer risco. Então ele chega e fala, querida, tinha uma maravilhosa ideia. Vamos vender a nossa casa e montar um negócio. Fala, não, 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 não. Fazer o que você quiser a casa, você não mexe nela, não. E geralmente ela tem razão. Então, conforme você vai crescendo, a sua percepção de risco vai mudando. Eu gastei 94, 2000, 15 anos, 16 anos, com mesa de operações. Correndo risco todo dia. Comprando e vendendo. Derivativos. Era o mais turbinado que tinha no mercado financeiro. Opções sintéticas. Fazendo conta que o diretor do banco, o presidente do banco falou, Paulo, não entendo nada que você está falando. Um dia ele chegou para mim, falou, Paulo, vem aqui na minha sala, presidência, e falou, estou comunicando o pessoal, o cara falou, é você que eu vou me aposentar. Antes do tempo, ele tinha 60 e pouco. Ele era, olha, eu tenho 64, ele era mais novo do que eu hoje. Ele falou, estou me aposentando. Sabe por quê? Culpa tua. Aí eu olhei para ele assim, minha culpa? Ele falou, você opera a parte financeira do banco, é onde vem o maior resultado hoje do banco, era um banco de crédito, de banco de investimento, que no Brasil o investimento era crédito. E eu estou acostumado a análise de crédito, estou acostumado a entender o empresário, olhando na cara dele, vai pagar, não vai pagar, dou o dinheiro, volta. Agora você vem com um monte de operação de financeira que eu não faço ideia qual é o risco. E não me diga que não tem, porque tudo tem risco. E eu não sei avaliar. E eu vou dormir e eu estou dependendo da Rússia, de Hong Kong, da Malásia, que era aquelas crises da década de 90, que tinha crise no mundo inteiro e acordava uma crise aqui, da Argentina. Eu não quero viver nesse mundo, eu prefiro me aposentar. Aversão a risco. Tá velho. Ele está vivo hoje, tem 90 e tantos, o seu Rossignoli. De vez em quando eu vou lá, a gente janta, almoça, ele lembra sempre das mesmas coisas, né? Ficamos amigos. Percepção de risco. Então, por que eu estou contando essas coisas aqui? Porque Deus tem um propósito na sua vida que vai
depender do lugar onde você está. E dependendo do lugar onde você está, você vai correr mais risco ou menos risco. Você pode ter 1, pode ter 2, pode ter 5 talentos. E segundo, vai depender do seu momento, da sua idade e da sua condição. E quanto mais cedo, maior é o risco que você tem que saber correr. Então, sede imitador de alguém que é bom naquilo que você precisa. Alguém que sabe correr o risco. Vai aprender com o Ayrton Senna. Outra coisa importante dessa parábola. Ele fala para aquele que tinha um e escondeu. O que aquele homem falou assim? Eu tive medo, receio, porque eu sabia que o Senhor era um homem rigoroso que ceifa onde não colheu. Aqui tem uma progressão da perspectiva de uma pessoa em relação a Deus. Se a sua relação com Deus, porque essa parábola está contando o reino dos céus, e o Senhor é Deus, você é o cara com talento, e aqui a sua vida na terra é o que Ele te deu os bens para administrar. Vai pedir conta. Você fala para Deus, ó Deus, toma o que é teu, porque eu sei que o Senhor é um Deus muito bravo, rigoroso. Você tem uma visão legalista de Deus, você não vai prosperar. Porque Deus não é chefe. Deus é pai. E os pais aqui vão entender o que eu estou falando. Você não vai demitir o seu filho se ele errar. Você não vai acabar com a chance dele porque ele pisou na bola. Você vai renovar a misericórdia, porque o pai ama o filho. De novo a parábola do filho pródigo. Ele pisou na bola, ele pediu em vida a herança. Era para o pai falar, morreu, esse cara não existe mais. Quando ele volta, o pai recebe e faz uma festa. Deus é seu pai. Então não tenha medo de Deus. Pelo contrário, busque a Deus. Gaste seu tempo perguntando o que ele acha. Como é que faz? Porque não há coisa melhor para um pai do que ensinar o filho aquilo que ele sabe. Quando meu filho me pergunta, eu acho ótimo. Porque durante um tempão eu quis explicar e ele não queria entender. Era um problema também. A mulher me dava bronca. Né? A Leni está aqui. Hoje vocês vão conhecer ela aí. Por quê? Porque o Paulo André, meu filho, ele tinha lição de casa na escola. E ele queria fazer lição. E a Leni falou, vai lá com o seu filho fazer lição. Eu ia lá, matemática. Eu queria que ele entendesse os princípios da matemática. E ele queria resolver o problema e brincar. Então eu falei, pai, não precisa de tudo isso não. É o que aqui? É mais, é menos? Explica. E eu queria Pitágoras, um dia, andando pelo caminho. Eu não queria saber de lá daquilo. Ele não queria aprender. Eu queria ensinar uma coisa que ele não queria aprender. Bom, no dia que ele começou a querer aprender, ficou maravilhoso. E agora vai chegar um momento que eu vou aprendendo com ele, porque ele sabe coisas que eu não sei. Um pai se alegra nisso. O teu pai se alegra em te ensinar. Você tem que querer saber. Como nós falamos já tarde. O rei quer desvendar o segredo. E você é um rei sacerdote. Você tem que querer descobrir o segredo. Por que funciona assim? Então, o Newton, Isaac Newton, que era um tremendo cristão, passou por uma crise de pandemia na Inglaterra. Não era o Covid, era a peste negra. E como todos nós aqui fizemos, todos lá foram encarcerados nas casas. Eles não podiam sair por conta do lockdown da pandemia. E o Newton, que tinha quase 20 anos, foi para o interior, para o sítio, para a fazenda do pai dele, que era pastor. E ele ficou ali, sabe o que ele ficou fazendo? Tentando descobrir por que as coisas eram assim. E a pergunta que ele se fazia é, por que uma maçã pendurada numa árvore cai? Todo mundo sabia que a maçã caía. Mas ninguém se perguntava por quê. Por que que ela não sobe? Por que que ela cai? E o que ele descobriu, o que ele enunciou, foi a lei da gravidade. Ele foi o primeiro cara que fez uma equação
para dizer como funciona a gravidade. E ele escreveu a equação. Matéria atrai a matéria na razão direta das massas e inversa do quadrado da distância. Você pode nem entender o que eu acabei de dizer, quanto mais enunciar o negócio. Mas o cara com 20 anos, ele fez a fórmula. E não dá para explicar aqui, que eu também estudei física, eu fiz física e engenharia. Quando você vai estudar física, o Newton, para descobrir o que tinha que descobrir, a dinâmica, ele não tinha base matemática, então ele inventou o cálculo diferencial integral para poder explicar os fenômenos físicos. O cara era um gênio. Agora, sabe o que ele queria fazer mesmo? Ele queria estudar a Bíblia. Ele era cristão e ele escreveu muito mais livros de Bíblia do que de ciência. A vontade de descobrir, de saber, de ter a revelação. Você tem que ter essa comichão de excelência. Por que funciona assim? Como eu faço melhor? Qual a maneira de mudar? E isso que vai trazer riqueza para você. É a atividade fim. Quando você tiver riqueza, a finança vai ser a maneira de você manter a riqueza. Então, para a maioria de vocês nesse salão, finanças é simplesmente um meio de você armazenar a riqueza que você acumulou com aquilo que você é bom, no seu lugar no corpo, no seu momento de vida. Mas para alguns de vocês, finanças podem ser atividade fim. Você é bom em administrar dinheiro. Aí você pode realmente ir ser um gestor de riquezas. Então, quando eu trabalhava no banco, operando derivativos, tinha uma corretora, tinha um corretor. O corretor ele é mal visto no mercado, porque ele não sabe. Ele simplesmente executa uma ordem que alguém deu. Então, eu, que sou lá a mesa de operações, decido nas reuniões lá que temos que comprar ouro e vender ações. Então, você chega lá no corretor e fala, oh, compra tanto de ouro. Ele vai lá no pregão na época, hoje é eletrônico, executa a ordem. Executa a ordem e avisa tanto de ouro comprado. Então, o papel dele é de intermediar. Ele ouve, faz. Isso é tido como baixo valor agregado. Então, já tem um desprezo com os corretores que ligavam, porque eles eram comerciais e ficavam lá falando, tal, tentando hoje me escolhe para operar comigo e tentando ser comercial. Eu lembro que tinha um funcionário lá que ele tratava o corretor assim, tocava o telefone, ele apertava o botão e falava, late. Tratava como se fosse um animal. Um daqueles corretores um dia me ligou. Falou, Paulo, esse negócio de corretagem não vai dar futuro. Estou aqui pensando, não quero mais ser corretor. Eu quero ser gestor de fundos, que era uma coisa que estava começando no Brasil a ter sucesso. Que hoje todo mundo já ouviu falar de asset management. Naquela época, essa palavra, ninguém quase sabia o que era. Asset management é gerente de ativos. É um mordomo. É um senhor que vai para longe, pega os seus bens e dá para alguém gerenciar, administrar. Esse cara queria ser o mordomo da Bíblia. Aliás, ele é judeu. E ele falou, então vou montar um fundo aqui, não tem muito como fazer, não tem muito dinheiro. Você não quer me ajudar? Põe uma grana aqui no meu fundo. Eu falei, Luiz, um fundo? Tem já o banco aqui já. Não, mas eu vou fazer um trabalho especial, vou dar uma atenção para você e tal. Tentou me convencer um tempão, eu falei, tá bom, vai. Bota o dinheiro aí. E ele montou um fundo. O nome do fundo era Verde. Fundo Verde. O nome dele é Luiz Stuhlberger. O Luiz Stuhlberger hoje é bilionário. E o Fundo Verde é um dos fundos de maior desempenho na história de fundos do Brasil. Tem bilhões de ativos ali. Hoje ele nem pode mais aplicar, já está um fundo fechado. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Porque o Luiz Stuhlberger entendeu como gerenciar ativos. E ele passa o tempo inteiro fazendo essas correlações. A maioria de vocês não nasceu para isso. Então, não tente gerenciar ativos. Seja produtivo aonde você está. E use as finanças para preservar a riqueza. Eu quero terminar aqui dizendo assim. Se você tem pouco dinheiro e vai usar aquele dinheiro
obrigatoriamente para comprar uma coisa ou pagar uma dívida, você pega esse seu dinheiro e põe numa coisa que não tem risco. Porque você vai ter que usar aquele dinheiro para pagar uma dívida. O aluguel, uma conta, alguém que você emprestou. Então, não corra risco com o dinheiro dos outros. Se você ganha um salário, vamos supor que você ganha aqui, para fazer um número redondo, você que é um salário meio alto, né? 10 mil. Ganho 10 mil por mês. Você ganha 10 mil por mês? Quer dizer que você tem 10 mil quando você ganha um salário? Não. Porque de cara, aquele dinheiro já tem dono. Se você mora no aluguel, aquele dinheiro do aluguel não é teu, é do proprietário da sua casa. As compras que você fez a crédito já tem dono. Então, quanto é seu? Se não tem nada que é seu, não gaste dinheiro dos outros. Paga as suas contas. E bota esse dinheiro que enquanto está na tua mão, até chegar a conta lá, num negócio que não tem risco, que é renda fixa. Não ponha na poupança, ponha num fundo do Tesouro Direto, ponha, se for menos de 250 mil aí, por aí, num banco que tem um fundo garantidor de crédito e vai dar uma renda fixa bem maior que a Selic. Então você tem renda fixas, para diferença de renda fixa, mas ponha na renda fixa. Se você tem um dinheiro que sobrou, é seu. O que você vai fazer com ele? Você vai investir em coisas de médio prazo que você vai comprar acumulando. Então, não pegue o seu cartão de crédito e compre em 10 vezes o objeto do seu desejo. Você pega o seu dinheiro e em 10 meses você guarda na conta esse investimento de médio prazo. E daqui a 10 meses você vai comprar à vista o seu bem. Eu vou ter que esperar 10 meses para comprar um negócio que eu quero hoje? Vai. Sabe o que você vai descobrir? Daqui a 10 meses você vai falar, sabe uma coisa? Não precisava disso. Aí tem um marido que já concordou comigo aqui. Funciona, nem precisa 10 meses. Você entrou num shopping, entrou numa loja, e o vendedor te pegou e te ofereceu aquela maravilha daquela roupa, daquele eletrodoméstico, daquele objeto eletrônico, que você não está pensando em comprar, mas ele fala que é um negócio de ocasião, você pode pagar em 10 vezes sem juros, que é uma mentira. Não existe 10 vezes sem juros. Tudo tem custo. Então, se é sem juros, é porque a vista tinha que ser mais barato. Porque isso é matemática. Mas ele te engana com essa história. Aí você fica pensando, puxa, esse relógio, esse computador, eu preciso mesmo trocar meu celular, e ó que maravilha, ele faz isso, faz aquilo, e você está enfeitiçado por aquele vendedor. Sabe o que você tem que fazer? Eu falei, meu amigo, obrigado. Eu vou ali na praça de alimentação e eu volto aqui e aí eu compro. Se você fizer isso, maior parte das vezes você não vai voltar e não vai comprar. E o vendedor sabe que você sair da loja, ele dançou. Então ele não deixa você sair da loja. Você tem que sair da loja e respirar e pensar, eu preciso mesmo disso? Não. Então, afasta-te de mim, Satanás. Você vai começar a ter dinheiro sobrando. Porque o que o diabo quer fazer é te endividar. Salomão fala que quem tem dívida é escravo daquele para quem deve. Se você tem dívida com o sistema financeiro, você é escravo de um banco. Você é escravo de Mamon. Então eu queria orar aqui para que você se libertasse da sua escravidão. Dinheiro de curto prazo, renda fixa. Dinheiro de médio prazo, que é aquilo que você vai comprar com acúmulo, né? Coisas mais caras. Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai fazer uma viagem mais cara. Então você precisa guardar para poder ter. Então você coloca num fundo que tenha uma gestão renda fixa, renda variável. Dinheiro de longo prazo, corra o risco. Tecnologia. E aí, tela aqui. Pense em alguma coisa que tenha tecnologia envolvida, porque é a tecnologia que alavanca os preços. De um dinheiro que você não precisa, porque pode dar errado. Quem investiu em fita de videocassete, quando acabou o videocassete, perdeu tudo. Aí apareceu o Blu-ray.
Quem investiu em Blu-ray perdeu tudo e não deu nem tempo de começar. Que o Blu-ray foi ultrapassado. Entrou o streaming. Quem investiu no Netflix está milionário. Porque hoje tudo é streaming. Então a tecnologia, ela tem esse lado. Você precisa entender, mas pega um dinheiro que você não vai usar mesmo e pense em alguma coisa de alta tecnologia e bota o dinheirinho ali. A secretária do Bill Gates foi trabalhar na Microsoft quando eles estavam começando na garagem a empresa. E ela foi a segunda ou terceira que eles estavam entrevistando, porque nenhuma delas queria receber em ações. Eles queriam pagar em participação. Você quer ser secretário aqui da Microsoft? Você vai ganhar 0,1% das ações da empresa. Não vai dar salário. E as secretárias queriam dinheiro lá. Agora, essa falou, tá bom, eu aceito ações. Você imagina o que aconteceu com as ações da secretária do Bill Gates na Microsoft. Então, hoje ela é milionária. Porque ela investiu no negócio, estava explodindo. Muitas pessoas me perguntam sobre criptomoeda. É dinamite. Oscila demais. Mas quando cai muito, que não é o momento agora ela está subindo muito. Quando ela cai muito, compra. Por quê? Porque vai subir de novo. Há algum tempo atrás, o Bitcoin, quando saiu um Bitcoin, comprava uma pizza. Foi uma das primeiras transações do Bitcoin. Deu um Bitcoin, recebeu uma pizza. Então ele valia alguns dólares. Se o cara que vendeu aquela pizza tivesse guardado aquele Bitcoin, hoje ele tinha 60 mil dólares. Então ele explodiu, mas ele vai de 60 para 15. Aí você compra 60, ele vai para 15, ficou um quarto do valor. Então quando ele cai, é hora de comprar. Não é quando ele sobe que todo mundo está falando está subindo, está subindo. Então você compra quando está caro. E esse é o grande lema de operação financeira. Compre na baixa e venda na alta. É o óbvio, mas ninguém faz. Você compra na alta e depois fica torcedor que o negócio começa a cair. Então, eu pensei aqui nesse primeiro dia de falar alguma coisa que te abra a cabeça para a necessidade de correr riscos. A parábola das minas é a equivalência da parábola dos talentos, contada em Lucas. E o que ele fala lá é que o Senhor deu a mina e eles granjearam 10 minas, e ele foi viajar, e foi guerrear, e tinha gente falando mal daquele Senhor. E quando ele voltou, e aquela pessoa tinha multiplicado, ele falou, você ganhou 10, você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Quando você enriquece, você tem autoridade sobre o lugar onde você está. Então é isso que é o propósito de Deus. Pouco fosse fiel, muito colocarei. Se você tiver capacidade de correr riscos, avaliar o seu risco, dentro do seu lugar no corpo, dentro do seu momento de vida, você vai ganhar autoridade em torno das pessoas que estão à sua volta. Você vai ser respeitado por aquilo que você é. E a sociedade vai dizer, ele é um abençoado. Ele é próspero. Ele tem o favor de Deus. Então eu queria orar aqui para que você tivesse o favor de Deus. Naquilo que você é. Esquece ficar rico porque o outro é rico. Esquece comparar-se com as pessoas. Mas tenha um compromisso com o seu melhor. Tenha um compromisso com o seu máximo. Tenha um compromisso com o que Deus quer que você faça. E faça qualquer coisa, menos enterrar o seu talento. Eu acho que eu já falei isso a primeira vez que eu preguei aqui. Essa palavra me pegou demais, porque ele falou para o cara de um talento, falou, por que você não deu esse dinheiro para os banqueiros? Eu teria pelo menos o juro. E naquela época eu era o diretor do banco. Então eu fiquei pensando, o benchmark de Deus é o CDI. Porque ele está comparando o resultado de acordo com o juro. E o juro é o risk-free. O juro é o mínimo que o dinheiro valoriza, você não vai fazer nada. Você pega o seu dinheiro e põe lá no título público, você não está correndo nenhum risco e o dinheiro está multiplicando. Por isso que o Banco Central,
quando quer esfriar a economia, ele sobe a taxa de juros. Porque as pessoas vão parar de correr riscos para poder, sem risco nenhum, ganhar uma rentabilidade boa com o juro. E o Brasil é intoxicado em juro alto. E eu fiquei pensando, eu quero lançar esse desafio para você. Eu sou diretor do banco. Eu tenho uma capacidade de gerar riqueza. Se eu pegar e abrir mão disso e ser pastor na igreja a tempo integral, eu vou parar de trabalhar, produzir, dar dízimo e vou começar a viver do dízimo dos outros. Quanto que o reino de Deus vai ser abençoado com a minha capacidade de ser pastor, de aconselhar, de pregar e de influenciar pessoas. Aí vai ter um resultado. Agora vamos pensar ao contrário. Eu fico onde eu estou, eu continuo diretor de banco e todo o dinheiro que eu produzir, eu não dou o dízimo, eu dou 100% para Deus. Quanto aquele dinheiro vai produzir em capacidade de evangelizar, de fazer crescer a igreja e de abençoar o reino. Se a minha capacidade produtiva financeira excede a minha capacidade ministerial, eu tenho que ficar no banco e não na igreja. E meu problema é que naquela época eu estava ganhando bom dinheiro. Estava difícil bater a minha meta. Então eu fiquei com uma crise, assim, o que eu vou fazer? Porque na nossa cabeça era assim, servir a Deus é abandonar tudo e viver de franciscano servindo a Deus, porque é isso que Ele quer. E isto não é verdade. Deus quer que você faça conta do risco. Se você tem capacidade de pegar 5 e transformar em 10, é isso que tem que fazer. Se você não tem capacidade, pega o dinheiro e põe no banco. Essa decisão é uma decisão individual aqui. Mas eu acho que tem pessoas aqui que estão pensando em ser mais espirituais, abandonando a sua capacidade de gerar receita. E isso não é ser mais espiritual. Isso é não administrar os talentos que Deus te deu. Então, essa noite, tome uma decisão de ser melhor profissional para Deus. E quando as riquezas crescerem, não ponhais nelas o vosso coração. Não é minha, é de Deus. Eu gerenciei, eu vou entregar. Eu vou dar. Ah, vou dar. Então, feche seu olho. Feche os dois, vai. E vamos orar aqui para que Deus mostre para você o propósito dele na sua vida. Senhor, nós queremos que o Senhor, com o teu Espírito, possa falar agora conosco. Primeiramente, qual é o meu lugar no corpo? Que membro eu sou? Onde o Senhor me quer que eu sou útil? Mesmo que eu esteja olhando para lugares de alta visibilidade, que todo mundo vê. Todos querem ser o rosto, a face, as mãos, mas esses órgãos internos que ninguém vê, mas que sustentam esse corpo. Senhor, dá-nos a cada um de nós aqui a plena compreensão de onde eu preciso estar no teu corpo. Senhor, eu também quero orar para que agora, pelo teu Espírito, as pessoas tenham esse discernimento do grau de risco que elas têm que correr para aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Porque quando o Senhor falou para Moisés, marcha, que tremendo risco. Como marchar com um exército atrás e montanhas do lado e um mar na frente? Que tamanha fé para obedecer a tua voz. Mas eu quero que nessa noite, alguns que estão aqui, que já gastaram a noite inteira pescando, possam dizer mais uma vez, sobre as tuas palavras, sobre a tua ordem, nós vamos lançar a rede. Eu vou multiplicar o meu esforço novamente. Eu vou voltar à mesma labuta, mas agora obedecendo a um comando teu. Correndo o risco que o Senhor quer que eu corra. Então eu quero repreender toda a timidez que Apocalipse diz que enche o inferno e não o céu. E não é a timidez de não saber falar em público.
É a timidez de não correr riscos. Que as pessoas que estão aqui aprendam a correr riscos com segurança, com velocidade. Aprendam que elas podem e devem errar, porque o errar faz parte do acertar. E eu quero abençoar também aqui aqueles que, recebendo o dinheiro, recebendo a riqueza, tendo resultado em suas mãos, não se sintam donos daquilo que sempre foi teu. Esse propósito de entregar o que o Senhor nos deu. Esse propósito de saber que a riqueza pertence a ti e nós sempre seremos os gerentes, os administradores. Não é nosso. E que a capacidade dessa igreja de gerenciar faça com que ela tenha muita riqueza. E o teu reino, a abundância. Que o pequeno, que o pobre, que o necessitado seja abençoado, porque o rico produziu muito e não reteve. Os silos não aumentaram de tamanho, mas os pobres desapareceram das ruas. Que essa cidade seja abençoada pelo espírito cristão, daqueles que têm a capacidade de produzir, de crescer, de frutificar, de multiplicar. Que haja a alegria de dar, porque é mais feliz coisa dar do que receber. Então eu abençoo, Senhor, essa prosperidade, e que as finanças sejam um meio, uma maneira, um vaso comunicante do dinheiro que eu tenho, da riqueza que eu tenho, para aquele que não tem. Abençoamos, Senhor, o trabalho diante de Ti. Que esse trabalho frutificado renda glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. E nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Então podemos orar agradecendo a Deus por tudo que Ele fez, pela vida do pastor Paulo, por essa casa aberta, essa visão. Amém. Eu estou aqui perguntando para Deus, falo hoje ou falo domingo? Vou falar hoje. Nós estamos orando por vocês, pela igreja, da família, e Deus deu uma visão.
Na verdade, Deus deu 3 visões. Uma eu vou falar hoje, outra domingo. A visão que ele deu, ele mostrou cofres fechados. E a interpretação que Deus trouxe é que nós temos guardados o nosso dinheiro. E Deus mostrou claramente que era dinheiro, as nossas posses, nossas riquezas em cofres fechados. E que Deus quer acessar, mas você não tem deixado acessar. E a Bíblia ela fala: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Onde está o seu tesouro? Nos cofres fechados? Porque quando a gente dá para Deus, Deus dá mais. Mas se seu coração estiver no dinheiro, você tranca para não gastar e Deus não pode acrescentar mais. Eu pedi licença se podia falar essa palavra. Eu vou orar. E Deus vai dar uma senha para abrir o seu cofre. Uma senha para o seu coração. Talvez uma palavra, talvez a palavra de hoje, talvez uma palavra dos pastores. Porque o seu coração está nos tesouros dessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Deus quer que você abra o cofre. Vamos abrir o cofre, entregar para Jesus que Deus vai te dar mais. Mas não é a doutrina da prosperidade. É a doutrina de dar para Deus tudo e o meu coração está na obra do Senhor. E o Senhor acrescenta. Amém? Eu vou orar. Quer orar? Eu oro. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor fala com a sua igreja. O Senhor não nos deixa no engano, no erro, na mentira que o diabo nos cria. Então, Senhor, o Senhor mostrou esses cofres fechados. Dinheiro trancadinho, guardadinho. Mas o Senhor quer acessar para o Senhor prosperar a sua igreja. Para o Senhor transbordar na sua igreja. Para as vidas serem salvas. Para encher de ovelhinha. Para a igreja expandir. E sei que se a gente entrega para o Senhor nos prospera. Mas se a gente fecha o dinheiro, as nossas posses num cofre, o nosso tesouro está lá no cofre. O nosso coração está lá no cofre. Não está no Senhor. Então libera essa igreja. Que ela cresça, que ela expanda. O Senhor tem uma obra gigantesca. A igreja é sem paredes para ela expandir nesta cidade e no Nordeste. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia! Família, deixa eu dizer o presente que Deus nos deu esse final de semana. Essa mulher aqui, o pouco que eu sentei com ela na mesa, ela é a esposa do pastor Paulo, Leni, e ela tem descendência judaica. Ela é muito preciosa. Os avós imigraram para o Uruguai, não é isso? Mas eles nasceram no Irã. Foram criados na Rússia e foram para o Uruguai e voltaram na Constituição do Estado de Israel. Olha o que Deus nos presenteou esse final de semana. E quando ela estava conversando comigo na mesa, eu não fiquei encantada com o diploma dela de medicina, porque ela é médica. Eu não fiquei encantada com o diploma dela de psiquiatra. Ao contrário, eu fiquei impressionada com a ativação profética que ela anda. Eu fiquei impactada como ela transita e viu coisas, sabe, profundas, guardadas, que não dava para ela ter visto sem ter pisado os pés aqui. Então Deus trouxe, porque esse final de semana vai ser especial na sua vida. Deus está com um time de guerra, de linhagem aqui, exatamente no mês de Adar. Deus traz um Esther que está batendo na porta do rei. Então celebra, família! Aleluia! Você foi abençoado? Então, um princípio de generosidade é que a gente não retém a bênção para a gente. Amanhã, às 18 horas, você pode trazer mais pelo menos 2 pessoas para serem tão abençoados quanto você foi. Amém?
Deus abençoe, vão em paz sejam guiados. Aleluia! Tá tendo cantina ali, ó. Cantina com chuva.